Ei, gente! Hoje é a última aula de Roma. Vamos? Vamos finalizar? Uma novidade. Sabe o Botox? Acabou. A gente vai ver um realismo na escultura romana. Bom, mais até do que a escultura de corpo inteiro, vai ser muito comum em Roma a escultura de busto, até os bustos, né? Até por isso que chama o busto do fulano, o busto do ciclano. Por quê? Porque o corte é feito no busto, tá? Então, quando a gente vê os bustos dos imperadores romanos, a gente vê perfeitamente que esse é o Trajano, com a cara dele, com o formato de rosto dele, com a boca dele, assim como a gente vê o Adriano, que tem a cara dele, assim como a gente vê o Aurélio, que é diferente do Adriano e do Trajano. Então esse realismo, tá? Muito importante, muito característico do romano, até num tipo de escultura super tradicional que era chamado paterfamilias. Era usual, quando o chefe da família morria, fazer uma escultura de corpo inteiro em homenagem ao pai de família, ao chefe paterfamilias, tá? Essa escultura, gente, ela era tão realista que para moldar essa escultura, eles faziam antes uma máscara funerária para o rosto sair perfeito. Então presta atenção como é que o senhor em questão, que eu estou mostrando, ele tem todas as marcas de expressão de uma pessoa mais velha. Os sulcos, né, nas bochechas, os lábios mais finos, o olho enrugado, a testa. E é uma perfeição, um realismo impressionante. Eu acho bacana porque esse é um hábito que a gente tem até hoje, só que numa outra forma. A gente não tem sempre na sala o porta-retrato com as pessoas que já se foram, avós, pais, mães, né? Entes queridos. Era simplesmente isso. Dizem que eles faziam até um certo altarzinho para o paterfamilias na casa. Essa é uma das esculturas que mostra como que eles mantêm as características gregas. É uma das esculturas mais famosas romanas, que é Augusto de Prima Porta. Lindo imperador, com sua roupícia fabulosa, sua armadura na pose grega, né? Poderoso, às vezes era velho em cima, mas o corpício ali, né? Um imperador, gente, barriga tanquinho. Aos pés dele a gente vê um golfinho. O golfinho se tornou símbolo de vitória naval. E ele tinha acabado de vencer na batalha de Actium, Marco Antônio e Cleópatra, o Augusto, né? O Cupido, montado no golfinho, ele traz uma mensagem de que Augusto era descendente de deuses. Cupido é o filho de Vênus, deusa romana do amor. Queria falar que ele tinha ali uma conexão com os deuses, entendem? Uma outra característica da escultura romana são as estátuas equestres, que são nada mais nada menos do que estátuas dos imperadores em cima de seus cavalos poderosos, seus corcéis negros. Basta lembrar que Calígula, o imperador louco romano, fez de seu cavalo senador. E olha que bacana! Olha o pensamento prático romano. A estátua equestre é do imperador em cima de seu cavalo. Se o imperador estivesse retratado em cima de um cavalo com as 4 patas no chão, é porque essa pessoa, esse imperador, tinha morrido depois de morte natural, morte normal. Se o cavalo estivesse com uma pata levantada, isso queria dizer que o imperador não tinha morrido de causa natural, mas também não tinha morrido em ação, e sim de um ferimento causado na batalha, mas ele morreu depois. Agora, se o cavalo estivesse com as 2 patas levantadas, aí é porque o imperador tinha morrido na batalha, na ação. Bravo, corajoso, herói, entendeu? E agora chegamos ao final, a pintura,
que para falar de pintura romana eu tenho que falar de duas cidades de veraneio romanas, que eram Pompeia e Herculano. Elas ficavam próximas do litoral, né? Eram cidades cárremas de veraneio, ricas, e muito próxima do Vesúvio. E ambas foram soterradas na erupção do Vesúvio em 79 depois de Cristo. Gente, durante séculos ficou tudo soterrado, nem sinal do que tinha ali. Aí no século XVI, um arquiteto italiano queria construir um canal por ali e descobriu alguma coisa, mas ficou intocada. Só no século XVIII, em 1738, o rei espanhol Carlos III, que tinha o domínio de Nápoles, mandou começar as escavações. E aí começaram as escavações pelo século XVIII e, pasmos, eles encontraram praticamente uma cidade subterrânea guardada, né? Tanto é que hoje você tem uma visitação muito bacana em Pompeia, que você vê a cidade, as ruínas da cidade inteira, e que é muito louco, porque você vê as pessoas petrificadas. Dizem que a erupção do Vesúvio foi 7 e pouco da manhã, e que por isso pegou as pessoas desprevenidas, as pessoas não estavam esperando, então que não deu tempo muito, e que a maioria das pessoas que se salvaram foi as que conseguiram chegar até o mar. Nossa, foi uma tragédia, uma coisa assim terrível. Tem um filme que chama Pompeia, é um filme recente. Da história em si, eu achei fraca, achei muito mudada da realidade, muito alterada, muito romântica e tal, muito exagerada. Mas a ambientação, a recriação da coisa do Vesúvio, a ambientação também é sensacional. As casas romanas, não, muito bacana. Eu acho que vale a pena ver. Levinho, assim, rapidinho, né? Você ficar assim, mais aberto, tentar se transportar um pouco mais para aquele tempo, ok? Bom, então dessas escavações a gente vai achar muita coisa de pintura, porque essas pinturas eram feitas nas casas romanas. Gente, como eu já disse uma vez, história da arte é a história dos ricos. Então essas pinturas eram feitas nas casas nobres, nas casas dos ricos, tá? Essas casas de ricos eram chamadas domus. Elas tinham uma conformação de casa que virou um padrão de casa super normal até hoje. Bem, ela tinha uma planta retangular, ela era dividida em duas partes. Na entrada, ela tinha a porta principal e tinha duas portas laterais que davam para duas lojas. Olha o povo prático aí, né? Então tinha duas lojas na porta da casa. Aí você entrava, essa casa, essa planta retangular não tinha janelas. Eu fui pesquisar sobre isso e descobri que eram por dois motivos. Um, porque o romano gostava muito de sua privacidade. Na verdade, estudando mais um pouco, eu vi que a violência era uma coisa absurda. Como nos dias de hoje, né, você não pode deixar suas coisas à mostra, que tem roubo, etc e tal, e como eram cidades muito prósperas, muito ricas, tanto Roma também, tinha muito roubo, muito assalto. Então eu acho que uniu a fome com a vontade de comer, o gosto pela privacidade e também proteção. Para solucionar essa questão dessa casa retangular, quadrangular, não ter janela, eles fizeram dois furos nesses dois ambientes. O primeiro furo, no telhado, era chamado de compluvium. E dentro ele tinha um tanque direto para captar água da chuva. E nesse tanque, eles também aproveitavam essa água, refrescavam. Esse tanque era chamado de impluvium. Na outra parte também tinha abertura no teto. Essa outra parte era circundada por uma colunata e esse ambiente era chamado de peristilo, com essa colunata.
Ao centro, geralmente tinha uma fonte de água também para refrescar e um jardim. O jardim, não preciso falar, para refrescar, né? Vida, natureza e outra. Eles tinham às vezes pequenas plantações, né? De frutas, hortaliças. Era prático também, funcional. Se você perceber nesse tipo de construção, nessa conformação dessa casa, é muito o que a gente tem hoje. Quer dizer, hoje a gente não tem mais isso como casa porque a gente não tem mais espaço. Mas pensa em pousadas, em pequenos hotéis, como é que tem muito essa configuração. Ao redor, né, tanto do impluvium, do tanque, quanto do peristilo, tinha os cômodos específicos, né? Tinha lugar para cozinha, lugar para o escritório do chefe, etc, etc, etc. Esses cômodos, eles não tinham janela. Então, imagine-se num cômodo quadrangular, com as paredes todas pintadas de uma cor só, chapadas, só com a porta. Fica um ambiente fechado, claustrofóbico, apertado. E aí, é lindo isso. Eles criaram as pinturas ilusionistas que receberam o nome de trompe-l'œil em francês. Trompe, enganar. L'œil, os olhos. A pintura que engana os olhos, a pintura que dá ilusão, a pintura ilusionista, para criar verdadeiras janelas nesses cômodos. Isso é muito interessante, porque se você olha para uma parede chapada, vamos dizer uma parede branca, seu olho para ali, acabou, chapou. Se você olha para uma parede que falseia uma janela, que falseia com profundidade, o seu olho viaja, o seu olho descansa. Então, eu fico pensando que o romano nisso foi, aspas, o pai do design de interiores, da decoração. Por quê? Porque ele foi feito, ele criou soluções internas, soluções de espaço interno, soluções interiores. Também acho isso sensacional. Inclusive, essas pinturas que eles criavam, essa ilusão, muitas vezes você jura que é uma coluna, mas não é uma coluna, é uma pintura. Então, por isso que chama enganar os olhos, trompe-l'œil, né? Então, eles criavam, às vezes, cenas de batalhas, como se fosse aberta ali uma janela e lá fora tivesse acontecendo alguma coisa. Às vezes, eles criavam cenas mitológicas. Às vezes, eles criavam simplesmente espaços. Olha que interessante esse exemplo, parece uma estante. Sabe quando a gente faz em casa nichos? De concreto mesmo, da parede, para você, às vezes, pôr um som, guardar livros, né? É como se eles estivessem falseando, enganando, como se ali tivesse uma estante com naturezas mortas, com enfeites, e aí ampliando, aconchegando também esse espaço. Com isso, eles iniciaram a busca, a representação do espaço. Eles queriam criar profundidade, queriam criar um espaço distante, eles queriam criar profundidade na parede numa estante. Então vem o início dessa questão da perspectiva, da profundidade, de num espaço bidimensional você iludir uma tridimensionalidade. Porque aí tem um compromisso com a realidade, né? Ele não quer enganar como se fosse real os olhos. Amo, adoro. E vocês podem perceber que essas pinturas são pinturas coloridas, né? É vermelho, é verde intenso, não é nada amansado, apastelado, não. São cores fortes, como foi sempre. A gente é que não vê. Já falei isso para vocês. Uma revista Veja, de 1º de dezembro de 2004, saiu uma matéria que mostra uma pesquisa que eles fizeram com aquelas análises tecnológicas maravilhosas dos restos de pigmentos que haviam nessas esculturas clássicas antigas, greco-romanas.
Então, eles recriaram, eles pegaram o molde da escultura, fizeram uma igual, só que fizeram ela pintada como ela teria sido no passado. E aí a gente fica pasmo de ver, olha o Augusto de Prima Porta como é que era pintado, né? Então a gente anos e anos vê tudo clássico, básico. A nossa noção de clássico, a gente foi educado, porque quando acharam, pensa bem gente, quando começaram a achar as coisas clássicas, tudo em mármore, tudo em pedra, tudo liso, né? Então a gente tem essa noção do clássico, dessa coisa monocromática, dessa harmonia, né? Quando você fala que uma pessoa é clássica, ela é básica, ela usa assim um taierzinho, ela usa pérola, marfim, gelo, entendem? Não existe nada de contraste, não existe nada, né? É uma coisa mais harmônica. Mentira! Nós fomos educados errado. Então a Veja fala exatamente isso, que agora não tem mais jeito, não. Quando a gente fala clássico, a gente vai pensar em monocromia, em harmonia, naquela coisa básica, mas que na verdade isso tudo era pintado, isso tudo era muito colorido. Entendem? Então, quando a gente volta para o assunto que são as casas pintadas, isso já estava aí, ó, na nossa cara, né? Olha as casas pintadas de parede vermelha, verde. Mas agora é tarde. A Veja exatamente questiona isso. Será que vale a pena mexer nisso? Que a cabeça da gente já foi feita assim? Né? Eu mesmo que sou professora, me vejo falando do clássico com esse pensamento monocromia, né? Bom, sei, né? Como é que a gente faz? A gente estuda, que é bom. Bem, se a gente quiser ser mais específico, a gente pode subdividir essas características da pintura romana em 4 estilos, todos em afresco. Lembram o que é afresco, né? O primeiro estilo ele é chamado de primitivo porque ele é o primeiro. Esse primeiro estilo consistia em cobrir a parede com uma camada de gesso falseando placas de mármore. É muito legal porque é o que eu falei, né? Não a parede chapada. Então, num primeiro momento, essa ilusão vem como se fossem placas de mármore que já dá-se um certo movimento, uma certa história. No segundo estilo, o estilo arquitetônico, as paredes deviam sugerir que aquele recinto tinha sido aumentado. Então, dava uma ilusão de espaço arquitetônico lá fora muito maior. No terceiro estilo, dá uma louca neles, e aí eles voltam a enfatizar a natureza lisa das paredes, misturando com ornamentos, fazendo uma fusão meio confusa, meio irreal. No quarto estilo, eles voltam a querer dar a ilusão de espaço e tentam fazer uma fusão da questão arquitetônica tridimensional do segundo estilo, que é o arquitetônico, com uma coisa mais ornamental, mais elegante do terceiro estilo. O terceiro estilo é o estilo mais do enfeite, tá? E aí eles unem um com o outro. Bacana, né? Vai ser a época dos retratos. Obviamente, o romano vai adorar se ver retratado, só que vai além do retrato do imperador. Então a gente vê exemplos de um casal, quem? Fulano e Ciclana sendo retratados, de jovens, quem foi ele? Roberto, Paulo, né? Ricos, obviamente, mas o desejo de se ver retratado. E finalmente, o mosaico, que foi super usado nessas casas, nessas residências. Geralmente eles eram usados nas paredes e no chão, e eles tinham muito a ver, o tema do mosaico tinha muito a ver com o ambiente onde ele estava sendo colocado. Cenas mitológicas para os templos, motivos marinhos para as termas, figuras eróticas para os quartos. O que é o mosaico? São pequenas tecelas, pequenos pedaços de mármore, vidro, pedra, unidos formando imagens. Eles vão criar um mosaico de pavimento, que como precisa ser muito grande, precisa cobrir vários espaços, ele tem que ser simplificado. Então a gente vai ver um tipo de desenho mais simplificado, mais geométrico, tá? Gente, terminamos Roma. Mas não fiquem tristes, tem muita coisa aí pra frente. Semana que vem tudo vai mudar.
A gente começa com arte cristã medieval. Amo Idade Média. Aliás, eu amo tudo, né? Todo dia eu falo amo, 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 mas amo mesmo. Dá pra perceber, né? Beijo. Vejo vocês então semana que vem. Tchau!